Olá, amigos, espero que estejam todos bem. Desejo tudo de bom para todos. Vim aqui no Parque dos Eucaliptos, aqui em Jacareí, para gravar esse vídeo, fazendo umas reflexões sobre a divindade, né? Sobre a existência de Deus. Quais as evidências que nós temos da existência de Deus? Todo mundo conhece, ou alguns conhecem, né? Aquela música que tem o nome de Ninguém Explica Deus. Então essa música, ela coloca para nós esse desafio de tentar explicar a Deus. Teve um filósofo, Pascal, que ele nos disse as mesmas coisas, só que em palavras mais complexas, né? Ele vai falar que a verdade de Deus, ela não pertence à ordem geométrica dos números, a ordem física, pois o Deus vivo não é uma proposição, nem um fenômeno. Deus deve ser sentido, e é o coração que sente a Deus, e não a razão. Essa seria a fé, um Deus sensível ao coração, e não à razão. Ele diz também que é uma coisa muito estranha que a gente queira compreender o princípio das coisas, de conhecer tudo, dada a limitação humana, né? Então seria uma presunção tão infinita quanto aquilo que a gente quer analisar, quer dizer, o finito querendo compreender o infinito. Então não dá para se explicar realmente a Deus. Nós podemos, e acho que é legítimo através da razão, que é um dom dado por Deus, a gente fazer a cogitação do entendimento do que seria esse Deus. E a cogitação é a ferramenta humana, o discernimento, aquilo que na Bíblia chama de discernimento espiritual, também nos ajuda na compreensão de um assunto tão elevado como esse. Pascal, ele também é um filósofo, né? Pascal, matemático também, é interessante que ele é um matemático, né? Então, matemático falando de Deus, além de filósofo, ele vai falar que Deus tem dado provas suficientes para aqueles que têm a mente aberta e o coração aberto, mas que são suficientemente vagas para não obrigar aqueles cujos corações estão fechados. Então, assim, as evidências de Deus aí estão e não são veladas totalmente, mas também não estão explícitas completamente. É preciso, então, ter um olhar, né, de observação para enxergar essas evidências de Deus que estão ao nosso redor. Então eu convido vocês a seguir algumas evidências, né? Pela trilha da filosofia espiritualista, onde a gente possa explorar conhecimentos filosóficos, científicos, atuais, né? Tanto quanto for possível dentro do meu entendimento, né? Vou compartilhar aquilo que está dentro do meu alcance, da minha razão. Através do estudo, da meditação, né, da inspiração, vou tentar passar para vocês essa trilha, essa lista de evidências. Espero que vocês não se preocupem muito em decorar e compreender num primeiro momento tudo, porque esse vídeo ele tem a ideia também de despertar em vocês a reflexão e dar nomes para vocês fazerem algumas pesquisas, está explorando mais esse assunto. Num vídeo como esse não cabe, é muito reduzido para se falar de um tema tão grandioso e elevado quanto o da divindade, das evidências da existência de Deus, né? Então, portanto, na filosofia, Deus é o Espírito absoluto, é o ser necessário. Ele está sempre em contraposição ao mundo, que é relativo, que é contingente. Contingente é aquilo que pode ou não pode ser. Então, o mundo pode ser assim ou não pode ser assim. Ele é impermanente. O nosso mundo está em constante transformação. Deus é o oposto disso. Deus tem que ser permanente, não mutável. E você chega a essa conclusão por argumentos racionais e lógicos, pois tudo se inicia nele. Pois se tivesse sido criado por algo, por exemplo, com a pergunta que se faz, quem criou Deus, né?
nós perguntaríamos então quem criou esse que criou Deus. Então isso vai fazer aquilo que na filosofia nós chamamos de regressão infinita. Terá sempre a necessidade de um criador que criou outro criador. Então há um primeiro criador. É um princípio filosófico, um postulado. A lógica pede então que haja uma causa primeira, do qual nós damos o nome de Deus. Não importa Alá, o que for, consciência cósmica, inteligência suprema. É o Criador, a causa primeira de todas as coisas. Que estabeleceu o universo e o mundo, né? A existência. Jesus também nos acrescenta de que Deus é espírito. Portanto, de uma outra natureza e não material. E nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Então, por essa razão, somos espíritos também. Somos centelhas espirituais de um incompreensível espírito cósmico. Agora vamos raciocinar em termos de evidências. Na filosofia nós dizemos que temos objetos evidentes, por exemplo, coisas que estão ao nosso redor e são perceptíveis aos nossos sentidos, e aos objetos inevidentes, aqueles que não estão perceptíveis aos nossos sentidos. Por exemplo, a matéria escura, a energia escura, raio-x, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, ondas sonoras, e todo espectro que está além dos nossos limitados sentidos, né? Então há muita coisa. O que acontece é que nós percebemos o mundo e o universo através de uma janela muito limitada de percepção. Essa janela limitada de percepção, ela faz com que a gente possa compreender um universo que é muito mais amplo do que a nossa consciência pode conceber, pode sequer racionalizar. Então, através... E aí há então no livro Bhagavad Gita, uma experiência onde o Arjuna, ele pede para ter uma visão do todo. Então quando o Krishna dá a Arjuna, então seria Deus dando ao ser humano uma visão do todo, aquilo se torna insuportável para ele. Porque abre as janelas dos sentidos para todas as percepções das ondas de espectros, dos quais a gente estamos limitados pelos nossos sentidos, né? Então isso é importante. Outro entendimento também é de que Deus é objeto inevidente, não está explícito no mundo, mas deixa evidências. Quais são essas evidências então? O universo, a criação, a natureza, a revelação ou as aparições, as epifanias diversas. Agora, realmente, revelações e aparições são experiências onde entra a subjetividade humana. Então, portanto, tem um caráter de evidência pessoal, que convence quem as tem e podem sim ser testemunhadas para outros, mas ainda serão caminhos pessoais. Eu vou seguir aqui com vocês o caminho dos argumentos e evidências em favor da existência de Deus pelos estudos da criação, do universo, da natureza. Uma primeira premissa seria a de que para todo efeito há uma causa. E se o efeito é inteligente, a causa será inteligente. Então o universo, com a sua complexidade, pressupõe, já que o universo é um efeito, ele não se explica por si só, ele então pressupõe uma causa inteligente. Que aí sim, essa causa inteligente maior que o universo, nós não temos condições de explicá-la. Muitas vezes falam que nós deveríamos então ter um problema maior para explicar. Poxa, mas a limitação humana, a razão humana, como Pascal nos diz, né, ela deve reconhecer os seus limites. E então como é que nós que fazemos parte do espaço e do tempo do universo queremos explicar algo que está acima dele? Não dá. Então é um pedido que muitas vezes chega até a ser desonesto para com quem
busca trazer uma explicação da evidência de Deus e falar um pouco de Deus. Mas eu acho que a gente pode explorar. Não há nada que impede a gente de explorar isso. Uma outra premissa seria: o acaso não pode produzir ordem, nem harmonia e nem evolução constante. E a autopreservação que encontramos na natureza não pode ser fruto do acaso. Outra premissa seria também de que o nada não pode produzir algo. Isso é uma frase famosa, há uma frase famosa em latim do filósofo Parmênides que diz: nihilo nihil fit, isto é, do nada surge o nada. Então, assim, essa frase diz que do nada só pode surgir o nada. Então, como é que o nada produz algo? Essa é uma pergunta filosófica ainda sem resposta, que desafia todos os pensadores até os dias de hoje. O mundo material está em constante transformação, movimento. E em algum momento lá recuado no tempo tem um início. E esse início deve ter um primeiro movimento. Portanto, há necessidade, conforme nos diz Aristóteles, de um primeiro motor inicial. Então, por exemplo, quando a gente pensa na teoria do Big Bang, primeiro momento em que o estado de singularidade, que é aquele momento inicial do universo, antes da grande explosão, é um ponto de um tamanho muito pequeno, que tem uma densidade infinita. Esse ponto é rompido, então há uma expansão do universo. A esse primeiro movimento, quem colocou? Quem então quebrou o estado de singularidade? É uma pergunta a ser feita. O que provocou então o desequilíbrio? De forma que a partir dali tudo criou-se o espaço-tempo. O espaço e o tempo é criado no momento do Big Bang. Não há o espaço já existente onde as partículas vão. Há o espaço e o tempo é criado e as partículas se projetam junto com ele. E mais admirável ainda do que o primeiro movimento e a expansão é o ordenamento cósmico que vem depois, posterior, onde vão surgindo estruturas, como constelações, galáxias, sistemas planetários, grandes condomínios estelares. Tudo isso forma lugares aonde vão propiciar a geração de vida nos planetas. Isso demonstra um princípio auto-organizador que dirige através das leis e da multiplicidade de combinações, são muitas as combinações, para surgir estruturas cósmicas e todos os objetos materiais do universo. Se não fosse esse princípio organizador, aumentaria a probabilidade da gente encontrar um universo mais caótico, com formas teratológicas, formas disformes, teratológicas, de todo tipo. As leis universais, que são então princípios organizadores, são ajustados de uma tal forma, numa sintonia fina, e essa sintonia fina tem o nome de princípio antrópico, fica aí o registro para vocês pesquisarem, onde diz que essas leis universais se ajustaram de tal forma que surgissem as diversas formas de vida e o homem. E isso pressupõe um ajuste causal, Tem uma causa, não casual ou acaso, causalidade. Uma causalidade superior a essas leis. Deus é uma causalidade superior às leis que estão postas no universo. Está além do tempo e do espaço. A vida na Terra, por exemplo, é algo altamente improvável. É um desafio para a nossa racionalidade e também para o pensamento ateísta. O ateu tem uma grande dificuldade de explicar como que o acaso pode produzir tudo que vemos ao nosso redor e as leis cósmicas que regem os mecanismos do universo. Então, provar que tudo isso é do acaso é uma complicada questão filosófica para o ateu. Eu entendo que para muitos isso não é muito claro. Tudo bem,
Eu acho que a dúvida, ela faz parte. Podemos ter um ceticismo moderado. O agnosticismo é aquele que diz que sim, que não. Perfeito. Agora, o ateu, aquele que nega, diante de tantas evidências de ordem ao nosso redor, negar que esse efeito inteligente seja obra do acaso, realmente é uma posição, para mim, até de fé. É uma fé da negação, a fé ateísta, que a gente poderia, se é que a gente pode dizer assim, que é uma fé ateísta. Ok? Os sistemas biológicos, por exemplo, quando a gente pensa na biologia, eles apresentam um ajuste fino em diferentes níveis. Por exemplo, proteínas funcionais, máquinas bioquímicas complexas que estão nas células vivas, né? Nas redes celulares. Esse ajuste fino também que há nos sistemas biológicos contrasta com a medição de desordem que a gente encontra também, né? Causada sobretudo por mutações, que muitas vezes são deletérias, né? Que eliminam traços genéticos, como postula então a teoria da entropia genética, quer dizer, há uma desordem natural, mas essa desordem natural, ela depois de um determinado tempo se reorganiza em novas formas, né? Essa tendência à desorganização que a gente encontra na matéria, por isso a rebeldia da matéria, que é chamada de entropia, faz parte do universo. E ele se auto-organiza no tempo, reaproveitando todos os elementos. Nada se perde, né? Como se diz. Então, se vocês quiserem abordar um pouco mais essa parte biológica e qual a complexidade e como isso também nos remete a Deus, eu sugiro a leitura do livro A Linguagem de Deus, de Francis Collins. Francis Collins é o diretor do Projeto Genoma e ele se converteu de ateu para uma fé teísta, né, que crê num Deus como uma consciência cósmica, e posteriormente se tornou cristão. E isso tudo estudando a complexidade do DNA. No livro A Linguagem de Deus, de sua autoria, ele narra essa experiência pessoal. Então eu recomendo, eu tenho o livro, tive a oportunidade do prazer de ler, eu recomendo para vocês. Eu também gostaria, nesse momento, de indicar o livro A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Bruce Lipton, onde ele nos fala da epigenética, que é um ramo moderno da biologia, que trata da influência do ambiente sobre as células, principalmente das nossas crenças, de nossos pensamentos, demonstrando que a mente tem poder organizador e modelador sobre as estruturas celulares. E da mesma forma que a parte dos teóricos também da física quântica, que postulam que a consciência, ou aquilo que eles chamam de observador, também influencia, né? As micropartículas, e as micropartículas são consequências, o agrupamento delas vai surgir um macrocosmos, um é consequência do outro. Também a gente não pode admitir que haja um hiato, que haja uma separação entre esses dois mundos, pois na verdade é uma continuidade, um é formado do outro. O que acontece é que nós só percebemos a nível macro. Então, quando se fala da consciência interagindo no nível quântico, é no nível fundamental. Então, seria o espírito que ajuda a modelar a matéria. O entendimento que o espírito é que dá a característica inteligente que a matéria se apresenta. No nosso nível, no nível do corpo físico, o nosso espírito atua sobre, e no nível cósmico, o Espírito de Deus atua sobre as leis. Uma consciência cósmica atuando sobre as leis universais. Ok? Bom, eu acho que eu já falei bastante coisa aí. Eu vou terminar esse vídeo, né, dizendo que se o universo é regido por uma consciência cósmica que influencia e é fiadora das leis universais, e nós, como corpúsculos celulares, em que carregamos o DNA divino, somos influenciados por Deus também.
E que essa influência acontece com maior ou menor grau, de acordo com as nossas disposições individuais de recebê-la em nossa vida, tornando-se assim um sustentáculo para os desafios que a vida material nos traz. Não há uma visão direta de Deus, não se espera isso, mas há inúmeras evidências, seus rastros, para todos aqueles que, como Jesus disse, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, bem-aventurados os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, essa mensagem pede para nós estar atentos aos rastros, às evidências da divindade, quer seja na criação, usando o nosso raciocínio lógico e filosófico, e também daquilo que ainda vou explorar em outros vídeos, que é a fenomenologia espiritual. Quer dizer, os fenômenos espirituais, aqueles que estão além dos limites do nosso campo, das nossas percepções. Aqui, realmente, esse é um que tem trazido muitas pessoas para o campo da fé, ok? Obrigado, então, por me acompanharem até aqui, que possamos nos encontrar em um próximo vídeo, onde explorarei um pouco mais desse fascinante tema, fascinante e importante tema, né? Ok? Então fiquem todos na paz, amparados pela luz divina, e meu melhor abraço. Até a próxima.